Se para você as reações orgânicas são uma confusão de reagentes e produtos, a boa notícia é que essas reações podem ser organizadas. Mesmo que elas aparentem serem tão diferentes, nós podemos classificá-las em 3 tipos básicos, que são as reações de adição, reações de eliminação e reações de substituição. Então, eu vou descrever cada tipo. Começando pela reação de adição, nós temos que 2 reagentes, A e B, se unem para produzir um único produto, que é o C. Então, aqui, nesses 3 exemplos, nós vimos que em todas essas reações existiam 2 reagentes e formou-se apenas um produto em cada reação. O que elas têm em comum é que todas elas, o composto carbônico, ele possui uma dupla ligação, que pode ser carbono-carbono ou carbono-oxigênio. Em todas as 3 reações, a ligação dupla é rompida e se adiciona a ela o outro reagente. Então, por exemplo, na primeira reação, cloro e hidrogênio ligaram-se aos carbonos que faziam a dupla no reagente carbônico. A mesma coisa ocorreu na segunda reação, aonde 2 bromos entraram, um em cada carbono, que anteriormente eram os carbonos da dupla. Na terceira reação, nós temos uma carbonila de aldeído, aonde observamos que um grupo metoxila se ligou ao carbono e o hidrogênio se ligou ao oxigênio. Então vejam que, apesar de serem compostos com grupos funcionais diferentes, eles reagem da mesma forma. 2 alcenos e 1 aldeído reagiram da mesma maneira. A segunda reação são as reações de eliminação, aonde nós temos, a partir de um reagente, são formados 2 produtos diferentes. Então vejam aqui esses 2 exemplos. No primeiro nós temos um álcool e no segundo um haleto de alquila. Então, no primeiro, vemos que a hidroxila e o hidrogênio são eliminados, formando-se um alceno no produto e água. No segundo exemplo, hidrogênio e bromo são eliminados, formando de novo um alceno e HBr. Nesta reação, ocorre o oposto do que ocorreu na primeira reação, onde nós tínhamos ligações duplas e nos produtos apenas ligações simples. Na reação de eliminação, ocorre o oposto. Os reagentes têm ligações simples, formando o composto carbônico com ligações duplas. Na próxima reação, nós temos o tipo de reação que é de substituição. A partir de 2 reagentes diferentes, formamos 2 produtos diferentes, que são produtos de trocas entre esses 2 reagentes. Observando esses 3 exemplos, nós temos que no primeiro existe uma molécula de ácido carboxílico mais um álcool, formando um éster mais água. Então, podemos observar que a hidroxila do ácido carboxílico foi substituída pelo grupo metoxila que veio do álcool. Então, ocorreu uma substituição. No segundo exemplo, nós temos um haleto de alquila, aonde o bromo foi substituído pela hidroxila do reagente e formou-se então um álcool. E no terceiro exemplo, nós temos que, neste alcano, no metano, o hidrogênio foi substituído por um cloro e com isso formou-se um haleto de alquila. Vejam que aqui também nós temos 3 tipos de reagentes muito diferentes, um ácido carboxílico, um haleto de alquila e um alcano, os 3 reagindo da mesma forma, ou seja, ocorrendo substituição entre os grupos e formando produtos diferentes. Em todas essas reações ocorreram rompimento e formação de ligações. Para a gente começar a estudar as reações orgânicas, vamos analisar
como que ocorre a clivagem das ligações químicas covalentes. Uma maneira vai ser quando ocorre uma separação heterolítica em que dois elétrons migram para um dos átomos, formando íons, formando um cátion e um ânion. A outra maneira de ocorrer essa clivagem é a clivagem homolítica, aonde cada elétron migra para um dos átomos, formando então dois radicais. As reações que formam íons são chamadas de reações iônicas upolares, ou seja, toda vez que a gente tem reações aonde, tanto nos reagentes, ou nos intermediários, ou nos produtos, são formados íons, essas reações são consideradas reações iônicas. As reações que se passam via radicais são chamadas de reações radicalares. Na química orgânica, a maioria das reações são reações iônicas. Cerca de 95% delas vão passar via mecanismo iônico. E uma pequena percentagem são as reações radicalares,